milionário finge estar paralisado para testar sua noiva e congela ao ver o que ela faz. O ar de Belo Horizonte, naquela noite específica, parecia carregar uma eletricidade diferente, uma promessa suspensa sob o manto de estrelas que pontilhavam o céu sobre o bairro Mangabeiras. Para Rafael Monteiro, um homem que se acostumara a comandar o destino de empresas e a moldar o mercado com a mesma facilidade com que outros respiravam, aquela noite era o verdadeiro ápice de sua existência. Aos 30 e poucos anos, ele já havia conquistado um império no setor de tecnologia e inovação. Seu nome era sinônimo de sucesso e sua fortuna, uma lenda sussurrada nos círculos mais exclusivos do país. Ele possuía carros que eram obras de arte sobre rodas, uma mansão que desafiava a arquitetura moderna com suas linhas arrojadas e vistas panorâmicas da cidade e um respeito que o precedia em qualquer sala de reunião. Contudo, em meio a todo o brilho do ouro e ao peso do poder, o único tesouro que realmente importava para ele estava sentado à sua frente, banhado pela luz suave de velas que dançavam sobre a mesa do restaurante mais sofisticado da capital mineira. Larissa, com seus cabelos longos e olhos que pareciam conter galáxias inteiras, era o centro do seu universo. Cada sorriso dela era um contrato fechado, cada toque um dividendo incalculável. Ele a amava com uma intensidade que beirava o irracional, uma devoção que o desarmava e o tornava vulnerável de uma forma que nenhum concorrente jamais conseguiu. Naquela noite, o som ambiente do restaurante, o tilintar discreto de talheres, as conversas abafadas, a melodia suave de um piano ao fundo, parecia desaparecer, criando uma bolha de silêncio e expectativa ao redor da mesa deles. Rafael sentiu o coração, normalmente um músculo treinado para a calma sob pressão, martelar contra suas costelas. Ele havia ensaiado aquele momento em sua mente 1000 vezes, mas a realidade era infinitamente mais avassaladora. Com um movimento que era ao mesmo tempo fluido e carregado de nervosismo, ele se levantou, contornou a mesa e, para a surpresa de Larissa e dos poucos olhares curiosos ao redor, ajoelhou-se sobre um dos joelhos. O mundo pareceu prender a respiração. Da pequena caixa de veludo que ele abriu, um diamante lapidado com maestria capturou a luz das velas e a devolveu em 1000 fragmentos cintilantes, um sol em miniatura, prometendo uma eternidade. Larissa, ele começou. Sua voz, usualmente tão firme e imponente, agora um sussurro embargado pela emoção. Você me deu um propósito que vai além de qualquer negócio, uma felicidade que dinheiro algum pode comprar. Você é meu norte, meu porto seguro. Quer passar o resto da sua vida comigo? Quer se casar comigo? As lágrimas que brotaram nos olhos de Larissa foram a resposta antes mesmo que as palavras pudessem se formar. Um sim eufórico e choroso ecoou pelo ambiente, seguido por um aplauso espontâneo e caloroso dos outros clientes. Ela se jogou nos braços dele, o anel agora em seu dedo selando uma promessa que, para Rafael, era mais sagrada que qualquer documento assinado. Em menos de 24 horas, a notícia era a manchete de todas as colunas sociais. Os portais de notícias estampavam suas fotos, e as redes sociais fervilhavam com votos de felicidade. O casal do ano, o conto de fadas moderno de Belo Horizonte, estava oficialmente noivo. Contudo, longe dos holofotes e da celebração pública, na sobriedade de um escritório imponente com paredes forradas de livros e mogno, uma sombra de dúvida pairava. Seu pai, o patriarca da família Monteiro, um homem forjado no aço das dificuldades e que construíra seu próprio legado antes de passá-lo ao filho, não compartilhava do mesmo entusiasmo cego. Alberto Monteiro era um observador astuto da natureza humana, e anos de negociações implacáveis o ensinaram a ler nas entrelinhas, a ver além das aparências. Ele convocou Rafael para uma conversa no dia seguinte.
o aroma de café forte e charutos pairando no ar. Meu filho, disse ele, sua voz grave e ponderada, fixando um olhar penetrante em Rafael. Estou feliz por você, de verdade. Mas o amor de verdade, não é feito de jantares caros e anéis de diamante. Ele é forjado no fogo, testado na adversidade. O verdadeiro caráter de uma pessoa só se revela quando o chão treme, quando a tempestade chega sem avisar. Você tem certeza absoluta de que o amor de Larissa resistiria a uma provação assim? Rafael, ainda flutuando na nuvem de felicidade do noivado, defendeu sua noiva com a paixão de um leão. Pai, o senhor está sendo cético demais. Larissa me ama por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Sinto isso cada vez que ela olha para mim. Ela é a mulher da minha vida e nada vai mudar isso. Alberto deu um longo gole em seu café, o olhar nunca se desviando do filho. Confiança é uma virtude, Rafael, mas a confiança cega é um perigo. Você construiu seu império testando cada investimento, cada estratégia, cada linha de código. Por que o investimento mais importante da sua vida, seu coração, deveria ser isento de um teste de estresse? Se você está tão seguro, se a fundação desse amor é tão sólida quanto você acredita, então não há mal nenhum em colocar uma pequena pressão sobre ela, apenas para confirmar. Pense nisso como uma apólice de seguro para a sua felicidade. A semente da dúvida, plantada com a precisão de um mestre estrategista, começou a germinar na mente de Rafael. Ele amava Larissa incondicionalmente, mas as palavras de seu pai ecoavam uma sabedoria ancestral que ele não podia simplesmente ignorar. A ideia o repugnava em um nível fundamental. Manipular a mulher que amava, enganá-la, parecia uma traição. Mas a pergunta de seu pai martelava em sua consciência. E se ele estivesse errado? E se o castelo, que ele acreditava ser de rocha, fosse, na verdade, construído sobre a areia da conveniência? A possibilidade, por menor que fosse, era aterrorizante. Após uma longa noite de insônia, pesando os prós e os contras, a lealdade e a prudência, Rafael tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. Ele procurou seu pai na manhã seguinte, o rosto marcado pela noite mal dormida, mas os olhos exibindo uma nova e sombria determinação. Tudo bem, pai, eu vou fazer isso. Vou criar um teste, mas saiba que estou fazendo isso com o coração pesado e com a certeza de que Larissa vai provar que o senhor está errado. Ela vai passar, e então nunca mais tocaremos neste assunto. Alberto apenas assentiu, um brilho indecifrável em seu olhar. Ele não sentia prazer naquilo, apenas a necessidade de proteger seu filho da única falência que realmente importava, a do coração. O plano estava em movimento. A cortina estava prestes a se abrir para o primeiro ato de uma peça trágica. E o protagonista, cego pela confiança, mal podia imaginar o quão devastador seria o roteiro que ele mesmo havia começado a escrever. A decisão, uma vez tomada, pesava sobre Rafael como uma mortalha. Cada sorriso trocado com Larissa, cada plano que faziam para o casamento, agora parecia manchado por uma camada de engano. Ele se sentia um impostor em sua própria história de amor. Um diretor cruel, orquestrando uma tragédia sem o conhecimento de sua atriz principal. Mas a semente plantada por seu pai havia criado raízes profundas, e a necessidade de saber a verdade, de ter uma certeza absoluta e inabalável, tornou-se uma obsessão que superava seu desconforto moral. Para executar um plano dessa magnitude, ele precisava de um cúmplice, alguém com credibilidade inquestionável e a discrição de um confessor. O nome que veio à mente foi o do Dr. Afonso Guimarães, o médico da família Monteiro há décadas. Um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e um semblante que inspirava calma e confiança. Dr. Afonso havia cuidado de Rafael desde seus arranhões de infância até as raras gripes da vida adulta.
Marcaram um encontro em seu consultório particular, longe dos ouvidos curiosos do hospital principal. A sala, com seu cheiro característico de antisséptico e couro, tornou-se o palco para a conspiração. Rafael expôs o plano com a mesma precisão com que apresentaria um projeto de investimento, mas sua voz carecia da confiança habitual. Afonso, preciso da sua ajuda para algo pouco ortodoxo, começou ele, sentindo o peso de cada palavra. Preciso simular um acidente grave. Doutor. Afonso, que polia seus óculos com um lenço, parou o movimento e encarou Rafael por cima das lentes. Seus olhos, acostumados a diagnosticar doenças, agora tentavam diagnosticar a sanidade do jovem à sua frente. Rafael, você perdeu o juízo? Simular um acidente? Com que propósito? Rafael então narrou a conversa com seu pai, a dúvida que o corroía, a necessidade de testar a profundidade do amor de Larissa. Ele não escondeu a vergonha que sentia, mas também não recuou em sua determinação. A história precisa ser convincente, continuou Rafael, já entrando nos detalhes. Pensei em algo relacionado a um treino. Eu estava fazendo um treino funcional em um parque, talvez no Parque das Mangabeiras. Me pendurei em uma daquelas barras de exercício, o agarre falhou, e eu caí de mau jeito. Uma queda feia. Ele fez uma pausa, visualizando a cena. O diagnóstico precisa ser devastador. Fraturas múltiplas nas pernas, talvez tíbia e fíbula. E, para tornar tudo mais dramático, uma lesão na coluna cervical, algo que justifique um colar cervical e, o mais importante, a possibilidade de eu nunca mais andar. Dr. Afonso suspirou pesadamente, um som que parecia carregar todo o peso do juramento de Hipócrates. Rafael, o que você está me pedindo vai contra todos os meus princípios. Eu sou um médico, meu dever é curar, não fabricar doenças. E você não estará fabricando uma doença, Afonso. Estará me ajudando a diagnosticar um sentimento, retrucou Rafael, a voz carregada de uma urgência desesperada. Pense nisso como um procedimento experimental para salvar minha vida futura de uma possível catástrofe emocional. Eu preciso saber se ela ficará ao meu lado quando o império ruir, quando o homem de sucesso se tornar um fardo. Por favor, sua lealdade à nossa família é a única coisa em que posso confiar agora. O médico caminhou pela sala, as mãos nos bolsos do jaleco branco, o conflito estampado em seu rosto. Ele viu Rafael crescer, conhecia a integridade do rapaz e a sagacidade do pai. Após minutos que pareceram uma eternidade, ele parou. Tudo bem, disse ele, a contragosto. Eu farei, mas que fique registrado o meu profundo desacordo e que Deus nos perdoe por brincar com algo tão sério. O pacto estava selado. Nos dias seguintes, eles refinaram os detalhes. O acidente aconteceria em uma sexta-feira à tarde. Rafael daria entrada no hospital particular, onde Dr. Afonso era chefe de ortopedia, usando uma entrada de serviço para evitar testemunhas. E assim foi feito. Naquela sexta-feira, o mundo de Larissa desabou com um telefonema. Do outro lado da linha, a voz calma e profissional do Dr. Afonso soou como uma sentença de morte. Alô? É a senhorita Larissa? Aqui é o Dr. Afonso Guimarães, do Hospital Mater Dei. Lamento informar, mas seu noivo, Rafael Monteiro, sofreu um acidente grave. Ele está em estado crítico. É importante que a senhorita venha para cá o mais rápido possível. O celular quase caiu de suas mãos trêmulas. O trajeto até o hospital foi um borrão de pânico e lágrimas. Cada semáforo vermelho uma tortura, cada carro lento um obstáculo insuportável. Ela invadiu a recepção da UTI como um furacão, o rosto pálido, os olhos arregalados de pavor. Uma enfermeira a guiou por um corredor estéril até um quarto isolado. E lá estava ele. A imagem era mais chocante do que qualquer coisa que sua mente apavorada pudesse ter conjurado. Rafael, seu Rafael,
O homem vibrante e cheio de vida jazia imóvel em uma cama de hospital, pálido e vulnerável. Máquinas apitavam em um ritmo sinistro ao seu redor, exibindo gráficos que ela não compreendia, mas que gritavam perigo. Suas pernas, as mesmas pernas fortes que a carregaram em tantas ocasiões, estavam completamente engessadas e suspensas por um sistema de tração. Um colar cervical rígido imobilizava seu pescoço, e seu rosto, geralmente tão expressivo, era uma máscara de dor contida. Não, meu amor, isso não pode estar acontecendo. O soluço rasgou sua garganta enquanto ela corria para o lado da cama, segurando sua mão inerte. A pele dele estava fria. Rafael, seguindo o roteiro, abriu os olhos lentamente, um gemido ensaiado escapando de seus lábios. Ele tentou sorrir, mas o resultado foi uma careta de dor. Larissa, ele sussurrou, a voz fraca e rouca. Me desculpe, eu acho que eu não vou mais andar. As palavras a atingiram como um golpe físico. O choro dela se intensificou, um lamento desesperado que ecoou pelo quarto silencioso. Não diga isso. Não ouse dizer isso. Você vai andar sim. Nós vamos passar por isso juntos. Eu vou cuidar de você, eu prometo. Ela dizia, as palavras se atropelando em meio às lágrimas, beijando a mão dele repetidamente. Após alguns minutos, ela se recompôs o suficiente para procurar o médico. Encontrou o Dr. Afonso em seu escritório, o semblante sombrio e profissional. Doutor, pelo amor de Deus, me diga a verdade. O que aconteceu? Ele vai ficar bem? Ela implorou, a voz tremendo. Doutor. Afonso suspirou, um gesto teatral de resignação e pesar. Ele apontou para as imagens de uma ressonância magnética contra a luz. Senhorita Larissa, a queda foi catastrófica. As fraturas nas pernas são complexas, mas o nosso maior problema está aqui, disse ele apontando para a coluna cervical. Houve um esmagamento de vértebras. A lesão na medula espinhal é extensa. Fizemos tudo o que era humanamente possível, mas as chances dele recuperar o movimento das pernas são remotas. Sinto muito, mas a senhorita precisa se preparar para a possibilidade de que Rafael ficará permanentemente em uma cadeira de rodas. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Larissa. O mundo girou. Ela se agarrou à beirada da mesa para não desmaiar, o zumbido em seus ouvidos abafando o resto das palavras do médico. O futuro brilhante que ela havia imaginado, as viagens, as festas, a vida de glamour ao lado do empresário mais cobiçado da cidade, se estilhaçou em 1 milhão de pedaços. Em seu lugar, surgiu a imagem sombria de uma vida dedicada a cuidar de um inválido. Naquele momento, no silêncio gélido do consultório, enquanto as lágrimas ainda corriam por seu rosto, uma nova emoção, fria e calculista, começou a brotar em meio ao choque e à dor. O medo. Não apenas o medo de perder Rafael, mas o medo aterrorizante de perder a si mesma na tragédia dele. O teste havia começado, e a primeira fissura na fachada do amor perfeito acabava de aparecer. Os dias que se seguiram ao acidente foram um borrão de corredores brancos, cheiro de éter e a melodia constante e sinistra dos monitores cardíacos. Para o mundo exterior, Rafael Monteiro estava travando a batalha de sua vida. Para Rafael, a batalha era interna, uma luta silenciosa contra o tédio, a culpa e a crescente ansiedade de ver seu plano se desenrolar. As primeiras semanas foram exatamente como ele esperava, ou melhor, como a parte otimista de seu coração desejava. Larissa era a personificação da noiva devota e preocupada. Ela chegava ao hospital logo pela manhã, os olhos ainda inchados do choro da noite anterior, trazendo flores que pareciam murchar instantaneamente na atmosfera estéril do quarto. Sentava-se ao lado da cama por horas a fio, segurando sua mão, lendo para ele trechos de livros que ele não conseguia absorver ou simplesmente observando-o em silêncio, o rosto, uma máscara de angústia. Como você está se sentindo hoje, meu amor? Ela perguntava, a voz um sussurro suave.
Precisa de alguma coisa? Água? Quer que eu ajuste os travesseiros? Ela era incansável em seus pequenos atos de cuidado, uma presença constante que, a princípio, acalmou uma parte dos temores de Rafael. No entanto, mesmo por trás da fachada de devoção, Rafael, agora um observador passivo e aguçado, começou a notar nuances sutis em seu comportamento. A preocupação de Larissa parecia ter um foco específico, quase obsessivo. Suas conversas com ele eram repletas de um otimismo forçado, mas suas verdadeiras ansiedades se revelavam em seus encontros frequentes e furtivos com o Dr. Afonso. Rafael havia interceptando o médico nos corredores, a voz baixa e urgente. Doutor, tem certeza? Nenhuma nova tecnologia, nenhum tratamento experimental em Israel, na Alemanha. Dinheiro não é problema, o senhor sabe. Tem que haver alguma chance, por menor que seja. A ênfase na palavra chance era quase desesperada. Não era apenas a pergunta de uma amante preocupada com o bem-estar de seu parceiro. Havia um tom de investidora, verificando o prognóstico de um ativo que havia subitamente perdido todo o seu valor. Rafael, deitado e imóvel, percebia que a pergunta dela não era «ele vai sofrer?», mas sim «minha vida vai ser assim?». O olhar dela, quando pensava que ele não estava vendo, não era de compaixão, mas de pânico. Era o olhar de alguém que vê seu futuro de luxo e liberdade sendo substituído por uma sentença de servidão, uma vida de sacrifícios que ela nunca havia contemplado. O futuro que ela temia perder não era o futuro com ele. Era o futuro através dele. Com o passar dos dias, a rotina de visitas de Larissa começou a mudar, de forma quase imperceptível a princípio. A transição foi sutil, como a maré que recua lentamente, deixando a praia cada vez mais exposta. As visitas matinais tornaram-se visitas vespertinas. As longas horas de companhia silenciosa foram substituídas por visitas mais curtas e agitadas. Oi, meu amor, desculpe o atraso. O trânsito estava um inferno, ela dizia, já olhando para o relógio. Tenho uma reunião importantíssima com os organizadores do casamento. Preciso remarcar tudo. É uma confusão. O casamento, que antes era um tópico de alegria, agora era mencionado como um fardo, um problema logístico a ser resolvido. As desculpas começaram a se acumular, cada uma mais elaborada que a anterior. Não vou poder vir amanhã. Preciso resolver umas coisas para a minha mãe. Ela não está bem com tudo isso. Fiquei presa em um compromisso de trabalho que não pude desmarcar. Você entende, né, amor? A vida continua. A frase "a vida continua" atingiu Rafael com a força de um soco. Sim, a vida dela continuava em algum lugar lá fora, longe daquele quarto claustrofóbico, enquanto a dele estava, supostamente, paralisada para sempre. Rafael sentia a distância crescendo não apenas nas horas, mas na qualidade da interação. As conversas tornaram-se superficiais. Ela falava sobre o drama de uma amiga, sobre uma nova loja que abriu no shopping, sobre qualquer coisa que a distraísse da realidade opressiva daquele quarto de hospital. O toque dela, antes tão afetuoso e constante, tornou-se hesitante, quase protocolar. Um beijo rápido na testa na chegada, um aperto de mão apressado na saída. Ela evitava olhar para as pernas dele, para o aparato de tração, como se ignorar a fonte do problema pudesse fazê-la desaparecer. Para Rafael, cada visita perdida, cada desculpa esfarrapada, era uma pequena morte. A esperança que ele nutria de que ela provaria que seu pai estava errado começava a se esvair, substituída por uma dor fria e amarga. Ele estava em uma prisão dupla, a cama de hospital e a teia de sua própria mentira. Ele não podia confrontá-la, não podia exigir sua presença, pois isso quebraria o personagem do homem frágil e dependente que ele havia criado. Tudo o que podia fazer era observar, em silêncio, enquanto a mulher que ele amava se afastava dele, passo a passo, deixando um vácuo gelado onde antes havia calor e promessas de eternidade.
A solidão no quarto do hospital tornou-se sua companheira mais fiel, e o som dos passos apressados de Larissa se afastando pelo corredor era o som de seu coração se partindo, lenta e inexoravelmente. O teste estava longe de terminar, mas os resultados preliminares já apontavam para uma falência catastrófica. O ponto de virada, o momento em que a indiferença de Larissa se cristalizou em uma ação concreta, veio no dia em que Rafael finalmente recebeu alta do hospital. A transição para a mansão, que deveria ser um momento de alívio, apenas amplificou a magnitude da catástrofe aos olhos dela. A casa, antes um palco para festas glamorosas e um símbolo de poder, transformou-se em uma prisão dourada, cheia de obstáculos e lembranças de uma vida que não existia mais. Rampas temporárias foram instaladas, móveis foram rearranjados e um quarto no andar térreo, com vista para o jardim, foi adaptado para se tornar o novo centro do universo de Rafael. A cadeira de rodas, agora sua companheira inseparável, rangia suavemente sobre o mármore polido, um som que ecoava a fratura em suas vidas. Larissa, de pé no meio da sala de estar, observava a cena com uma expressão que era uma mistura de pena e impaciência. A realidade a atingiu com força total. Não haveria uma recuperação milagrosa. Aquele era o seu novo normal. E ela o odiava. A gota d'água foi uma conversa tensa, algumas noites após o retorno de Rafael. Ele, sentado em sua cadeira de rodas perto da janela, observando a cidade se acender, sentia a presença dela no quarto como uma frente fria. Larissa, ele disse, a voz calma, eu sei que isso é difícil, mas eu preciso de você, mais do que nunca. Ela andava de um lado para o outro, os braços cruzados, evitando seu olhar. Finalmente ela parou e explodiu, não com raiva, mas com uma frustração exausta. Difícil, Rafael? É impossível. Eu não sei como fazer isso. Eu não sou enfermeira. Minha vida inteira parou. Meus amigos me ligam para sair e eu tenho que dizer não. Meus planos, nossos planos, tudo foi para o lixo. Eu não aguento mais essa casa, esse silêncio, esse cheiro de remédio. Eu não fui feita para isso. As palavras, cruéis em sua honestidade, pairaram no ar como fumaça tóxica. Naquele momento, Rafael viu claramente. Não havia mais amor ali, apenas o ressentimento de um investimento que deu errado. Foi então que ela apresentou sua solução, uma ideia que lhe ocorrera como uma epifania de conveniência. Olha, eu tenho uma prima, a Camila. Você não a conhece. Ela veio do interior para estudar enfermagem aqui em BH. Ela é simples, sabe? Mora com os pais em um bairro modesto, precisa de dinheiro para os estudos. Ela entende dessas coisas, de cuidar de gente. Eu posso falar com ela, oferecer um bom salário para ela vir aqui todos os dias, te ajudar com tudo. Seria perfeito. Ela ganha uma experiência, um dinheiro, e eu posso respirar um pouco, voltar a ter uma vida. A proposta era tão fria, tão transacional, que Rafael sentiu um nó na garganta. Ele estava sendo terceirizado. O cuidado que deveria vir do amor estava sendo substituído por um serviço pago, mas fiel ao seu papel, ele apenas assentiu fracamente. Se você acha que é o melhor, ele sussurrou, a decepção tão profunda que era quase física. E assim, no dia seguinte, Camila entrou em sua vida. Ela era o oposto de Larissa em todos os sentidos. Onde Larissa era polida e glamorosa, Camila era simples e despretensiosa. Seus cabelos estavam quase sempre presos em um coque prático. Suas roupas eram funcionais e seu rosto, sem maquiagem, era adornado por um sorriso tímido e olhos gentis que pareciam observar tudo com uma calma genuína. Ela não entrou na mansão com a admiração deslumbrada de um visitante, mas com a discrição de quem veio para trabalhar. Sua primeira interação com Rafael foi marcada por um profissionalismo caloroso.
Bom dia, senhor Rafael. Sou Camila. Larissa me explicou a situação. Estou aqui para ajudar no que for preciso, disse ela, a voz suave, sem um pingo de pena ou desconforto. Os dias com Camila eram diferentes. A atmosfera pesada da casa começou a se dissipar. Ela se movia com uma eficiência silenciosa, antecipando suas necessidades antes mesmo que ele as expressasse. Preparava suas refeições não como uma obrigação, mas com um cuidado evidente, perguntando sobre suas preferências, trazendo um suco fresco no meio da tarde, um prato de frutas cortadas. Ajudava-o no banho com uma naturalidade que removia toda a humilhação da situação, tratando seu corpo ferido com respeito e dignidade. Eram as pequenas coisas que faziam a diferença. Ela não apenas empurrava sua cadeira de rodas pelo jardim. Ela parava para apontar um beija-flor, comentava sobre o perfume de uma dama da noite e puxava conversa sobre assuntos que não giravam em torno de sua condição. Ela falava sobre suas aulas na faculdade, sobre a saudade que sentia de sua cidadezinha, sobre os sonhos que tinha de um dia trabalhar em um hospital pediátrico. Ela o via não como um inválido, mas como uma pessoa. Uma tarde, enquanto o sol dourava o jardim, Rafael não conseguiu mais conter sua curiosidade. "Camila", ele perguntou, a voz um pouco rouca, "por que você faz tudo isso? E não me refiro apenas ao trabalho, ao que Larissa te paga para fazer. Você faz mais. Você não reclama, está sempre sorrindo. Por quê?" Ela parou de arrumar um vaso de flores e olhou para ele, um brilho melancólico em seus olhos. Ela hesitou, como se ponderasse se deveria compartilhar um pedaço de sua alma. "Porque eu sei o que é ser deixada de lado", ela respondeu, a voz baixa e sincera. "Na minha família, eu sempre fui a segunda opção. Minha irmã mais velha era a bonita, a popular. Eu era a quieta, a estudiosa, a que ficava para trás. Eu sei como dói se sentir invisível, como se você fosse um fardo para os outros. Não quero que o senhor se sinta assim. Ninguém merece se sentir assim." A simplicidade e a profundidade de sua resposta o desarmaram completamente. Ali estava, o verdadeiro ouro. Não nas palavras grandiosas de Larissa, mas na empatia silenciosa de Camila, forjada em suas próprias dores. Enquanto Camila se tornava a luz nos dias sombrios de Rafael, Larissa se afastava cada vez mais, mergulhando de cabeça na vida que sentia ter sido roubada. Com a questão Rafael convenientemente resolvida, ela se sentia livre. As desculpas para não visitá-lo tornaram-se cada vez mais raras, porque ela simplesmente parou de sentir a necessidade de se desculpar. Seu Instagram, antes cheio de fotos do casal, agora exibia sua rotina agitada. Almoços com amigas em restaurantes da moda, noites em bares badalados na Savassi e, eventualmente, fotos em festas exclusivas onde ela aparecia, sorridente, ao lado de outros homens. Eram herdeiros, empresários, o mesmo círculo que Rafael frequentava. As notícias corriam rápido em Belo Horizonte. Amigos em comum, com uma mistura de pena e malícia, enviavam prints para Rafael. Ele via Larissa radiante em um vestido de grife, o braço entrelaçado no de outro milionário, rindo como se ele nunca tivesse existido. Cada foto era uma facada, uma confirmação brutal do que seu coração já sabia. A mulher que prometera amá-lo na saúde e na doença o havia abandonado na primeira provação, trocando a promessa de cuidado por uma taça de champanhe e a companhia de um substituto mais funcional. O teste estava produzindo resultados conclusivos, e a dor da verdade era mais paralisante do que qualquer lesão que ele pudesse ter simulado. As semanas se transformaram em meses, e a presença de Larissa na vida de Rafael tornou-se uma memória fantasmagórica. Ela havia se desconectado completamente, uma ilha que se afasta do continente, deixando para trás apenas o oceano frio da indiferença.
Para Rafael, cada dia sob os cuidados de Camila era uma lição. Ele aprendia sobre a força silenciosa, sobre a generosidade que não pede nada em troca, e sobre uma forma de amor que não era declarada em jantares à luz de velas, mas demonstrada na paciência de um banho, na alegria de uma conversa banal, no simples ato de estar presente. A comparação entre as duas mulheres era um abismo. Larissa era um fogo de artifício, deslumbrante, barulhenta, mas que se apagava rapidamente, deixando apenas fumaça e escuridão. Camila era uma brasa, quieta, constante, emitindo um calor que aquecia a alma e que persistia mesmo nas noites mais longas e frias. A dor da traição de Larissa ainda existia, mas estava sendo lentamente suplantada por um sentimento novo e avassalador de gratidão e admiração por Camila. Ele sabia que o teste precisava de um ponto final, um último ato, para selar o destino de todos os envolvidos. Era a hora da confrontação. Com a ajuda de seu pai, que observava tudo à distância com um misto de tristeza e validação, Rafael planejou a cena final. Ele ligou para Larissa, a primeira vez em semanas que sua voz soava do outro lado da linha. Larissa, ele disse, a voz cuidadosamente calibrada para soar frágil e um pouco desesperada. Eu preciso ver você e sua família. Tenho algo importante para dizer. Surpresa e talvez um pouco irritada pela interrupção em sua nova vida, ela concordou relutantemente. Tudo bem, Rafael. Venha amanhã à tarde. No dia seguinte, um dos motoristas de confiança da família Monteiro o levou até a casa dos pais de Larissa, um condomínio de luxo no bairro Belvedere. Ele manobrou a cadeira de rodas pela rampa que dava acesso à porta principal, o coração martelando não de nervosismo, mas de uma resolução fria. Ele não era mais a vítima, era o juiz prestes a proferir a sentença. Ele os encontrou na sala de estar, um ambiente decorado com um luxo ostensivo. Larissa estava lá, desconfortável. Os pais dela com expressões que variavam entre a pena e a formalidade. A mãe, uma mulher cuja ambição social era quase palpável, forçou um sorriso. O pai parecia genuinamente constrangido. Rafael posicionou a cadeira de rodas no centro da sala, o silêncio pesado como uma pedra. Ele respirou fundo, o ator em seu papel final. Eu vim aqui hoje, começou ele, a voz embargada, porque apesar de tudo eu ainda te amo, Larissa, e eu não quero desistir de nós. Eu sei que as coisas são diferentes agora, mas meu amor não mudou. Eu quero seguir com os nossos planos. Quero me casar com você. As palavras pairaram no ar. Um teste final, uma última chance para a redenção. O pai de Larissa pareceu aliviado, abrindo um sorriso. Isso é ótimo, meu rapaz. Sabia que podíamos contar com... Mas ele foi interrompido pela voz de Larissa, afiada como vidro quebrado. Pai, calhe a boca. Ela se levantou, o rosto uma máscara de incredulidade e repulsa. Ela olhou para Rafael, não para o homem que amava, mas para o obstáculo em seu caminho. Casar, ela cuspiu a palavra. Rafael, olhe para você, eu não posso fazer isso. Eu não posso. Eu sou jovem, eu tenho uma vida inteira pela frente. Você espera que eu passe o resto dos meus dias empurrando uma cadeira de rodas? Que eu desista dos meus sonhos, das viagens, de tudo, para ser uma enfermeira em tempo integral? Eu sinto muito pelo que aconteceu com você, de verdade, mas eu não posso me sacrificar assim. Eu não quero viver cuidando de alguém numa cadeira de rodas. O silêncio que se seguiu foi absoluto, ensurdecedor. A confissão, tão brutal e egoísta, foi a pá de cal final. A verdade nua e crua o atingiu, não com a dor de uma surpresa, mas com o peso de uma confirmação. Ele apenas a encarou por um longo momento, deixando que a feiura de suas palavras ecoasse na sala. Então, sem dizer mais nada, ele girou a cadeira de rodas e saiu, deixando para trás uma família em choque e o eco de seu coração se partindo pela última vez.
De volta à mansão, a dor deu lugar a uma clareza libertadora. O teste havia terminado. A farsa, o peso do engano, tudo podia finalmente chegar ao fim. Naquela noite, ele encontrou Camila no jardim, regando as rosas sob a luz do crepúsculo. Ele a observou por um momento, a simplicidade de seu gesto, a paz que ela emanava. Ele rolou a cadeira até ela. Camila, ele disse, a voz firme, desprovida de qualquer fragilidade. Ela se virou, sorrindo. Sim, Sr. Rafael. Ele pegou a mão dela, a pele macia e um pouco suja de terra. Camila, nos últimos meses você me mostrou o que significa cuidar de verdade. Você me mostrou bondade, respeito e uma dignidade que eu pensei ter perdido. Você não viu um aleijado em uma cadeira de rodas. Você viu um homem. E esse homem está se apaixonando por você. Os olhos dela se arregalaram, um rubor subindo por seu rosto. Sr. Rafael, Ele a interrompeu, o coração transbordando. Eu sei que isso é repentino, mas eu nunca tive tanta certeza de algo em toda a minha vida. Eu não posso te oferecer as festas e o glamour que o mundo lá fora oferece, mas eu posso te oferecer meu coração, minha lealdade e uma vida inteira de gratidão e amor. Camila, você quer se casar comigo? As lágrimas que escorreram pelo rosto de Camila não eram de choque ou pena, mas de uma alegria pura e avassaladora. Sim, ela sussurrou, a voz embargada. Sim, eu quero. A lua de mel foi em um resort isolado e paradisíaco, em Fernando de Noronha, um lugar onde o mundo parecia distante e o tempo corria em um ritmo diferente. Em sua segunda noite lá, no bangalô privativo com vista para o mar esmeralda, Camila estava desfazendo as malas, cantarolando uma melodia suave. Rafael a observava da cadeira de rodas, o coração cheio de um amor que ele nunca pensou ser possível. Era a hora. Com um esforço que era puramente teatral, ele segurou os braços da cadeira. Então, lentamente, ele se levantou, primeiro firmando os pés no chão, depois esticando as pernas, ficando totalmente ereto. Camila se virou ao ouvir o som e seu queixo caiu. O grito que ela deu foi abafado pela mão que levou à boca. Seus olhos passaram das pernas dele para o rosto dele, a confusão e o choque guerreando em sua expressão. Rafael, como? É um milagre! Ele caminhou em direção a ela, cada passo firme e deliberado, e segurou seu rosto entre as mãos. Não, meu amor. Não é um milagre, ele disse, a voz suave, olhando fundo em seus olhos marejados. Nunca estive paralisado. Era tudo um teste terrível e equivocado para encontrar a verdade. E no meio de toda essa mentira, eu encontrei você. Você, Camila, é a minha verdade. Você me mostrou o que é amor verdadeiro. O choque no rosto dela deu lugar à compreensão, e depois a um sorriso que irrompeu em meio às lágrimas. Ela o abraçou com força, o corpo tremendo, não de raiva pelo engano, mas de alívio e de uma felicidade tão imensa que parecia grande demais para caber em seu peito. A farsa havia terminado, e a vida real, uma vida construída sobre uma base de amor genuíno, estava apenas começando. A notícia do casamento de Rafael Monteiro com a enfermeira se espalhou pelos círculos sociais de Belo Horizonte como um incêndio em pasto seco. Foi recebida com uma mistura de incredulidade, escárnio e uma ponta de admiração relutante. Larissa, imersa em sua nova vida de solteira cobiçada, riu da notícia com as amigas. Coitada, dizia ela com uma falsa compaixão. Mal sabe ela a vida de sacrifícios que a espera. Mas se ela gosta de empurrar cadeira de rodas, quem sou eu para julgar? Pelo menos alguém está fazendo o trabalho sujo. Para Larissa, a história havia terminado da melhor maneira possível. Ela estava livre, com sua reputação intacta como a pobre noiva que não suportou a tragédia. E o caminho estava aberto para encontrar um novo pretendente, um que estivesse, em suas próprias palavras, inteiro. A vida para ela era uma festa contínua, e ela não tinha tempo para olhar para trás.
Isso, claro, até a tarde em que o castelo de cartas de sua narrativa desmoronou espetacularmente. Ela estava em um café sofisticado no bairro de Lourdes com um grupo de amigas, quando uma delas, que rolava distraidamente o feed de notícias em seu celular, engasgou com o café. Meu Deus, vocês não vão acreditar nisso. Ela virou o celular para o grupo. A tela mostrava a manchete de um portal de notícias de negócios. Rafael Monteiro anuncia expansão internacional e surpreende em evento do setor. A foto que acompanhava a matéria era o que fez o mundo de Larissa parar. Nela, Rafael, impecavelmente vestido em um terno italiano, estava de pé em um pódio, gesticulando com confiança. Ao seu lado, olhando para ele com uma admiração radiante, estava Camila, sua beleza serena e natural, ofuscando qualquer brilho artificial. Não havia cadeira de rodas, não havia sinal de fragilidade, havia apenas poder, saúde e um amor que parecia palpável, até mesmo através da tela de um celular. O silêncio na mesa foi quebrado pelo sussurro chocado de uma das amigas. Mas ele não estava paralisado? Larissa sentiu o sangue fugir de seu rosto. O zumbido em seus ouvidos era ensurdecedor. A verdade a atingiu não como uma onda, mas como um tsunami, varrendo todas as suas certezas, todas as suas justificativas e deixando para trás apenas a ruína de seu próprio egoísmo. Era um teste. Tudo não passara de um teste, e ela havia falhado de forma miserável, humilhante e, pior de tudo, pública. Desesperada, ela se levantou, derrubando a cadeira, e correu para fora do café, ignorando os chamados de suas amigas. Dirigiu como uma louca até a mansão de Rafael, o coração batendo descontroladamente com uma mistura de fúria e pânico. Ela precisava consertar aquilo. Precisava reescrever o final da história. Ela invadiu os portões da mansão, que se abriram para seu carro por um antigo hábito do sistema. Saltou do veículo e correu para a porta, que foi aberta por uma Camila visivelmente surpresa, cuja silhueta agora mostrava a curva suave de uma gravidez inicial. Larissa, o que você está fazendo aqui? Saia da minha frente, rosnou Larissa, empurrando-a para o lado e entrando na casa. Rafael! Ele apareceu no topo da escadaria, descendo os degraus com uma calma que a enfureceu ainda mais. Larissa, ele disse, a voz fria como aço. A que devo a honra? Ela parou aos pés da escada, o rosto contorcido em uma máscara de lágrimas e desespero. Era mentira, ela soluçou. Tudo mentira. Você me enganou. Você me humilhou. Não, ele respondeu, parando no último degrau, olhando-a de cima. Eu não te humilhei. Eu apenas te dei um espelho, e você não gostou da imagem que viu refletida nele. Eu te dei a chance de provar que nosso amor era real, que ia além do dinheiro e da conveniência. Eu rezei todas as noites para que você passasse no teste. Mas eu te amo, ela gritou, as palavras soando vazias até para ela mesma. Eu cometi um erro, fui influenciada, estava com medo. Me dê outra chance, por favor. Nós podemos esquecer tudo isso, podemos voltar a ser o que éramos. Rafael desceu o último degrau e parou a poucos metros dela. Camila se aproximou e ficou ao lado dele, e ele instintivamente colocou um braço protetor ao redor dela. Não existe voltar, Larissa. Não há nada para o que voltar. Quando eu mais precisei de você, quando eu estava no meu momento mais vulnerável, você me virou as costas. Você me trocou pela primeira festa, pelo primeiro olhar de outro homem. Você foi embora. Camila ficou. Ela cuidou de mim quando pensava que eu não tinha nada a oferecer, além de um fardo. Ela me amou pelo que eu sou, não pelo que eu posso proporcionar. Ela é meu verdadeiro amor. Ela é minha família. Agora, por favor, saia da minha casa e nunca mais volte. Cada palavra foi uma sentença final, um prego no caixão de suas esperanças. A rejeição foi tão absoluta,
tão irrevogável que quebrou o pouco que restava de sua dignidade. Ela olhou para o casal à sua frente, a imagem da felicidade e do futuro que ela havia jogado fora, e sentiu um ódio amargo por si mesma. Em lágrimas, ela se virou e fugiu, o som de sua própria desgraça ecoando em seus ouvidos. Larissa voltou para a casa dos pais, onde desabou em acusações contra a mãe, culpando-a pelos conselhos venenosos, pela ganância que a cegou. Mas no fundo de sua alma, ela sabia que a culpa era somente sua. Era tarde demais. O arrependimento se instalou em sua vida como uma doença crônica, uma sombra que a acompanhava em todos os lugares, transformando cada sorriso de um casal, cada notícia do sucesso de Rafael, em um lembrete torturante do que ela havia perdido. Enquanto isso, na mansão agora cheia de luz e risos, a vida de Rafael e Camila florescia. A gravidez de Camila avançava, e com ela, a alegria e a expectativa do casal. Em uma noite quente, sentados na varanda, observando as estrelas, a mão de Rafael repousava sobre a barriga de Camila, sentindo o leve movimento de seu filho. "Você me salvou, sabia?" Ele sussurrou, a voz cheia de uma emoção que ainda o surpreendia. "Eu estava me tornando cínico, acreditando que tudo Você tinha me lembrou preço. do que realmente tem valor." Camila virou o rosto e sorriu, o amor em seus olhos mais brilhante que qualquer estrela no céu. "Nós nos salvamos", ela corrigiu suavemente. "Eu estava presa em uma vida onde me sentia invisível, e você me viu. Nós apenas nos encontramos no momento certo." Juntos, eles prometeram construir uma família, não sobre a fundação instável da fortuna ou da fama, mas sobre os pilares sólidos da lealdade, do respeito e de um amor que havia sido testado no fogo e emergido mais forte, mais puro e inquebrável. Eles haviam encontrado seu final feliz, não em um conto de fadas, mas na realidade imperfeita e maravilhosa da vida. Você gostou dessa história? Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal para não perder a próxima história poderosa. Seu apoio significa muito. Muito obrigado, uma ótima semana e até o próximo vídeo.